Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, vamos para a nossa aula da UC aí de automação aplicada à refrigeração e climatização. Bom, pessoal, então continuando aqui, a nossa abordagem está em cima de câmara fria, certo? Câmara frigorífica. Então, pessoal, então eu preciso primeiro falar, né, dos aspectos básicos das instalações de uma câmara frigorífica, aí sim falar sobre as variáveis de interesse, né, da aplicação da automação na área. Ok, então vamos lá, vamos continuar aí, né? Na última a gente falou das condições de recebimento de alimentos das câmaras frias, né? Os aspectos. Então vamos falar das instalações propriamente ditas, né? Então as instalações, pessoal, a gente pode ter um ou outro, né? A gente pode ter uma câmara de resfriados, uma câmara de congelados ou ambas, né? Na câmara de resfriados vai conservar os alimentos próximos de 0 graus e a câmara de congelados aproximadamente a -18, mas pode chegar aí a -20 ou a -30, dependendo aí, né? Bom, então, pessoal, a temperatura de funcionamento pode, né, pode ajustar, tanto para positivo quanto negativo. A gente pode selecionar uma temperatura de trabalho, né, que é o set point. Então, na automação, a gente vai falar muito disso aí, que é um valor de referência, a gente chama em inglês de set point, né? É um valor de referência que é programado aí, né? Então, você pode ajustar numa faixa de 20 graus positivos até 45 negativo. Temperaturas abaixo de 45, pessoal, aí você utiliza um sistema em cascata, aí você utiliza sistemas em série, por assim dizer, estágios, né, de dois ou mais estágios. E além disso, pessoal, tem que ter uma importância que haja a estabilidade da temperatura do ambiente para conservação e segurança dos produtos armazenados, principalmente alimentos, né? Ah, bom, então as câmaras frigoríficas, pessoal, na temperatura ao redor de 0 graus e umidade relativa elevada, são utilizadas para conservação de gêneros alimentícios frescos por breves períodos de tempo, geralmente ali algumas hortaliças, né, que não pode ter baixa umidade, né, que é ressex, basta ver aí, né, ou também não pode ter excesso, então tem que ter uma umidade relativamente controlada e quando não precisa de prolongar ali sua conservação, né? Ficar ali por muito tempo. São produtos de consumo rápido, de giro rápido, por assim dizer, né? Tem que ter, até porque a própria validade deles também é bem curta, né? Então eu preciso, vamos dizer assim, dar é, como diz, dar como diz, fala, uma saída rápida para esses produtos, né? E as câmaras de baixa temperatura, né, caracterizadas por um elevado isolamento térmico, né, então você pode ver que são camadas bem espessas para isolar a temperatura, mantém então as baixas temperaturas necessárias para a conservação de longo prazo, principalmente para os congelados, né. E as câmaras de atmosfera controlada de temperatura média para alta são caracterizadas pela boa estanqueidade e têm equipamentos aptos para produzir no seu interior um ambiente artificial, para prolongar então a conservação de alguns produtos hortifrutigranjeiros, né? Então são aqueles que precisam de uma temperatura ali, principalmente controlada, um pouco mais alta e precisa ser constante, né? Bom, pessoal, então as câmaras frias, né, dependente ali, elas têm o módulo, né, que é o painel frigorífico, que pode ser autoportante, desmontável, até de alvenaria, então requer paredes, lajes para fixar o isolamento térmico. Tem a porta frigorífica, né, tem que ter as características próprias, né, isolamento, encaixe correto na parede, né. O equipamento de refrigeração, né, ele pode ser um split system remoto ou um plugin que é fixado na parte superior lateral da câmara, né? Aqui pode ser sistema dependendo do porte. Isso aqui é um de pequeno porte aí, por exemplo. E os acessórios, né? Então, cortina de plástico, né? É, pallets, né? Estrada, entre outros. Então aqui ó, tem à disposição, ó. Então aí ó, tem a construção, né? Pode ser alvenaria, com os isolantes térmicos, controlador, sirene, alarme, o evaporador, o termostato, né, para fazer controle de temperatura, a válvula de expansão, um visor de líquido, um filtro secador,
as unidades condensadoras e os compressores, né? A gente pode ter também uma anticâmara, né, que pode para fazer preparação ali, para fazer alguma manipulação, seja para entrada ou para saída, né, marcação de preço. Supermercado, isso aqui é muito típico, vamos dizer, essa anticâmara aqui, né? E uma câmara propriamente dita para manter ainda mais, né, congelado ou resfriado. Bom, com relação aos tipos construtivos, pessoal, a câmara frigorífica ou a câmara fria, ela pode ser classificada em câmaras em alvenaria, são fabricadas em fundações de concreto, então nelas tem uma base, tem um alicerce, como se fosse uma construção normal, uma edificação normal, né? E o material isolante do piso, então, ele é colocado entre a primeira e a segunda laje, né? Em concreto feita para evitar cargas localizadas produzidas por empilhadeiras. Então tem que ser um piso. Ainda mais se tiver movimentação de empilhadeira, a gente sabe que a empilhadeira carrega carga e ela já também é pesada, carrega na ordem de toneladas, ela tem que ser de tal forma que não trinca, não racha e não tenha nenhum problema de afundamento para não perder o isolamento térmico, porque elas têm que ser isoladas também. O piso é isolado, né, pessoal? A gente acha que não, mas o piso da câmara fria ela é isolada também. E nas paredes e alvenarias, então, após o reboco, é aplicada uma barreira de vapor, que consiste, então, numa camada impermeabilizadora, né? A gente vai ver aí adiante. E as câmaras pré-moldadas, né? Então, seria ali aqueles pré-moldados construídos ali, né? Feito com painéis isolantes modulares. Então, com isso, o tempo de construção é menor, então eles são modulares, é mais fácil construir, seja para ampliar, né, seja gera economia de fundação, então você não precisa fazer fundação, e tanto na ampliação e remoção. Então, pessoal, os longos tempos de construção e o alto custo das obras em alvenaria contribuíram para a difusão dessas câmaras pré-moldadas. Então, você vê aí, né, muitos supermercados com esse tipo de construção, é, as indústrias também, se bem que as indústrias ainda utilizam muito as câmaras de alvenaria, né? Apesar que, né, dependendo da modularidade da indústria, ela pode ser feita em pré-moldado, mas é mais fácil você ver ela em alvenaria mesmo. Bom, e também, pessoal, ela vai ter características de rigidez estrutural obtida com acoplamento isolante propriamente dito e camadas de revestimento, né? Então, além do isolante, algumas camadas de revestimento também. Bom, então aqui, pessoal, tem aí um passo a passo de uma montagem de uma câmara frigorífica, né? Então, primeiro são as dimensões, né? Eu tenho que estabelecer quais são as dimensões, né? Como é a entrada, enfim, né? Os parâmetros básicos. Então, primeiro faço o piso, né? De alvenaria, né? Ainda mais se eu estiver considerando circulação de empilhadeira. Então, eu tenho um perfil U para fixação, né? O painel da parede, ó. Então, 10 painéis, né? Por exemplo, um painel da parede. Para o teto, né? Um painel para o teto, lá, três painéis para o teto, com suas devidas, com sua dimensão, geralmente é dimensão padronizada. A entrada, né, a porta, o detalhe do piso, ó, é levado com alvenaria, então tem as camadas do piso, ó, tá vendo? Ó, primer para manta asfáltica, as placas de EPS para piso e camada de separação com filme plástico, ó, tá vendo? E piso elevado de alvenaria. Então, tem toda ali a camada, então o piso de fato, ele é isolado. Tanto para nos cantos também, para evitar infiltração de calor, né, infiltração de ar quente dentro da minha câmara fria. Tem as cantoneiras também, o evaporador, né, e aí por fim eu coloco os componentes, né. Uma cantoneira externa, então tem as cantoneiras interna e externa. A moldura, né, principalmente para a porta, para ter um encaixe aqui, né, para também não ter infiltração pelas frestas aqui da porta. E a porta giratória, né, com soleira e uma abertura pendendo para o lado, né, seja direita ou esquerda. A unidade condensadora,
o painel de controle, né? Principalmente a gente vai lidar com as automações. Basicamente é isso daí, pessoal, né? Bom, então o isolamento aí, né, pessoal, é parte essencial, né, para redução da carga térmica, né, para manter ali a temperatura, né, e os alimentos devidamente conservados, né? Então, com a modernização das instalações e, claro, sempre a necessidade de se reduzir, né, a redução de custo com energia elétrica e tempo de execução de obras, então eu preciso, né, aumento da utilização de elementos construtivos que atendam essas necessidades, né? Então, sempre pensar em, em componentes que realmente isolem, que sejam eficientes, na questão mesmo dos cantos, aquelas partes críticas, né, de cantoneira, piso, cantoneira interna e externa. Então, o envelopamento ali, a envoltória tem que ser muito bem eficaz, né? Para qualquer frestinha, pessoal, dá um impacto muito grande, né? Se a gente for pensar ali no longo prazo, né, um custo anual, né, qualquer mudancinha ali para melhor já é significativo, né? Então, quais são as características? Coeficiente de transferência de calor em coerência com o custo do isolamento, boa impermeabilidade à água e umidade, que são aí os adicionadores de calor em um ambiente refrigerado, baixo coeficiente de expansão térmica, né? Então, eles também, além de isolar, eles não podem sofrer com o próprio efeito da temperatura, pouca variação de condutividade térmica, né? Então, por isso tem que ser um isolante. Quanto maior sua característica isolante, melhor. Total ausência de odores, né? Uma vez que a gente está conservando alimento, esses odores não podem passar para o alimento, então eles têm que ser inertes, né? Não podem reagir de forma alguma. Tem que ter resistência ao apodrecimento, né? Porque isso de certa forma, é sinal de aparecimento de micro-organismos. Esses micro-organismos podem passar para o alimento como consequência. Isso também tem que ser evitado, né? Como principalmente mofo. Ser à prova de fogo, né? Por questão de segurança, e tem que ter baixa densidade, né? Especialmente para isolamento de piso e teto, né? Que é uma questão ali de, de, de peso, né? E apresentar uma boa resistência à compressão para isolamento do piso, principalmente se a gente tiver a movimentação de grandes cargas e de empilhadeiras, né? Bom, então, pessoal, em tese, né, quanto maior a espessura do meu material isolante, a gente pode pensar, bom, menor é a carga térmica a ser retirada, então mais isolante. Só que vai ter um ponto ótimo, né, pessoal? A gente sabe ali que pelas equações, pelo dimensionamento, ele vai ter um ponto de máximo, então aquela espessura máxima vai ser boa, porém, se começar a aumentar demais, ele vai cair. Então não é um ponto, aí não é a relação direta, né? Não vai ser quanto maior a espessura, melhor. Não. Então você vai dizer em fatores econômicos, tem um custo material, né, que isso vai levar em consideração, e no custo de energia para a refrigeração dos produtos. Então, para baixas espessuras de isolamento, o consumo de energia é alto, e para grande espessura, o custo de isolamento é alto. Então, você tem que levar em consideração essa parte da baixa espessura com a grande espessura, com a questão do custo de isolamento e para o funcionamento, para energia de funcionamento de refrigeração. Então, são os dois limitantes, tanto no inferior quanto no superior. Bom, então com os custos de isolamento e energia vão variar ao longo do tempo, né? A gente sabe que vai ter uma sazonalidade, né? Por exemplo, épocas de calor extremo, igual por exemplo, a gente está agora com a época de quente seco, a gente está numa bandeira tarifária lá mais, né? Ou seja, o custo está maior, então, né, a gente tem que reavaliar periodicamente a questão da espessura. Então aqui, pessoal, ó, tem justamente ó, o valor presente dos custos. Então, custo do isolamento com o custo da energia para refrigeração, ó, tá vendo? Aí com isso eu vou ter uma espessura ótima, ideal, frente ao custo, né? O custo total em relação ao custo do isolamento com o custo da energia, né? Então, quanto maior a espessura, maior o custo. E quanto maior a espessura, menor o custo de energia. Então, vai chegar no momento aqui, ó, que vai ter o ponto ótimo aqui, ó, a espessura é ideal. Então, pessoal, a gente tem aí
vários tipos de isolantes, né? Então, a maioria deles é disponível e aplicável tanto em painéis pré-fabricados ou na forma de placa para cobertura e fechamento lateral com diferentes núcleos isolantes, uma espécie ali de recheio, né? Uma espécie ali de bolacha recheada, né? Esses painéis são elementos autoportantes diretamente montados por dois revestimentos metálicos interligados por um núcleo do material isolante, como eu falei, uma espécie de wafer, né, que a gente fala. Além de todas as vantagens técnicas, vai ter o fato de possibilitar uma obra estanque e durável. Isso é aplicável, pessoal, para os diferentes segmentos, como as indústrias farmacêutica, veterinária, alimentícia e de embalagem. Então, tem o poliuretano, é um material plástico termofixo, ou termorrígido, então é um plástico cuja rigidez não se altera com a mudança de temperatura, né? Então, seja, o termofixo ele é rígido, ele não altera. E ele é retardante à chama, ou seja, classe R1 em conformidade com o NBR 7358. A gente tem o PIR, né, que é o poliisocianurato, que é um material proveniente de minerais de rochas vulcânicas, ele é incombustível e é ecologicamente correto. Tem o lã de rocha, né, então ele é um material proveniente de minerais de rochas vulcânicas também. E o poliestireno expandido, né, que é um material plástico celular rígido resultante de polimerização do estireno com água, né? Então são os mais utilizados aí. Bom, então, pessoal, essas tabelas que a gente tem aqui, ó, é o coeficiente de global de transferência de calor para cada espessura, eu vou ter então ali um coeficiente global para cada material. Então, tenho para o PUR, para o EPS, né? Então, por exemplo, para uma mesma espessura, o painel com PUR ele é mais eficiente do que o EPS, ó, tá vendo? Ele é um coeficiente global de calor. Aqui é o contrário, né, pessoal? Quanto menor essa taxa aqui, mais eficiente é então o meu é, mais eficiente é o meu isolante. E, por exemplo, a espessura necessária para o isolante puro, né, do poliestireno ali, ele é a metade da espessura necessária para o EPS em termos da mesma troca térmica. Então, a vantagem do puro em relação ao EPS, que ele é um termofixo com baixíssima condutividade térmica, elevada resistência mecânica, então melhor resultado de reação ao fogo, né? Depende ali, né, se questões de risco também, né? A gente pode ter também uma mitigação de risco de fogo. Aí você pode pensar em outros isolantes. Bom, em determinadas situações também, pessoal, pode ser conveniente, né, aumentar a espessura do isolamento com o emprego do EPS para promover menor troca térmica e, consequentemente, menor consumo de energia pelos equipamentos de refrigeração. Então, isso é devido ao custo do EPS, né? Então, o EPS já tem um custo menor do que o PUR, né? E ao usar EPS, vou ter um prêmio de seguro muito alto, né? Então, paga-se um prêmio e com o puro valor do prêmio fica menor, uma vez que ele é menos suscetível à chama, né? Com redução de 20 a 40% de desconto, né? Então, por causa dele ser anti-chama, né? Então, fica mais viável economicamente, principalmente na questão de seguro. E pode ser determinante para a seleção do material isolante, né? Desse em específico. E no caso da instalação frigorífica, né, pessoal, não é nem tanto a parte, né, da estrutura física ou da câmara em si, mas dos produtos que estão lá dentro. Aí tem as imagens aí, né, pessoal, e o poliuretano, né, entre uma parede de madeira e alvenaria, tá vendo? Ó? Tem o isolante aqui, ó. Bom, pessoal, um espaço também refrigerado, ele pode absorver vapor, né, devido à diferença de pressão de vapor entre o ar externo e o ar interno. Então, essa migração de umidade através de um aparelho de isolamento vai diminuir a eficiência térmica da câmara e também danificar o material isolante, onde se reduz assim a vida útil. Então, sem essa prevenção contra a migração do vapor de água, vai ter os seguintes problemas. Então, em câmara acima de 0 graus, a umidade migra por meio das paredes e pode se condensar no interior do material isolante,
provocando a diminuição do efeito isolante, né? Uma vez ali que eu vou ter água no meio ali, né? Então vai atrapalhar muito ali a característica de isolante. E em câmaras abaixo de zero, o efeito acima é agravado pela possibilidade da água condensada vai congelar no interior da parede. E essa água, então, quando congela, ela expande, né? A gente sabe que é efeito de expansão do gelo, então ele vai estragar o isolante, ou seja, ele pode rasgar, pode furar, pode esmagar, aí a espessura do isolante que era tal, ele diminui, então diminui muito o seu efeito. E a água no meio ali, ela fica um bom condutor de calor, então já estraga bastante. Então, ao construir um frigorífico isolado termicamente, eu preciso também evitar a migração do vapor de água. Então, de certa forma, eu preciso pensar numa impermeabilização, de forma que essa água não infiltre na minha parede. Então, deve ser aplicado sobre as paredes uma membrana estanque denominada barreira de vapor. Então, é um material que impede o vapor de água entrar em contato com o material isolante. Então, a gente tem três tipos. A primeira barreira é uma fina camada de fluido ou plástico aplicado na superfície exterior do isolamento, seja em pisos, paredes e tetos, antes de ser colocado. Então, pode ser asfalto, emulsão betuminosa e resinas poliméricas. É impermeabilizar mesmo. O outro é as películas de vedação, finas camadas de asfalto, folhas plásticas e filmes de metal aplicado na superfície do suporte, quando isolamento interno ou no final do isolamento, quando isolamento externo. E o terceiro tipo de barreira, pessoal, é proteção na forma de painéis pré-fabricados, na forma de sanduíche ou folhas de plástico, que aí fica uma terceira barreira ali. Bom, uma outra forma, pessoal, da gente minimizar os efeitos da diferença de pressão de vapor entre o ar externo e interno é empregar aquela cortina de ar, né, na porta das câmaras. Então é para proteger a câmara térmica de carga adicional, né, e principalmente também de filtração de calor e de vapor também. Bom, e isso pode, então, pessoal, aumentar a temperatura e umidade no interior da câmara. Então, pode ocorrer a condensação em excesso nos evaporadores da câmara, e, como consequência, a formação indesejada de gelo. E, além disso, né, o meu sistema de degelo pode não dar conta, vai causar um bloqueio do evaporador, e, em decorrência disso, perda de capacidade de refrigeração e aumento do consumo de energia. Então, alguns fatores, pessoal, têm que ser levados na conta de uma cortina de ar, como velocidade, né, distribuição e direção do ar, de forma a permitir uma proteção eficiente à entrada do ar externo à câmara. Né? Então tem que tomar cuidado porque a cortina de ar é para condições bem específicas, principalmente quando eu não tenho muita movimentação de entrada e saída da minha câmara frigorífica. Quando eu tenho pouca movimentação. Já quando tenho muita movimentação, a cortina de ar, ela já não é eficiente. A infiltração, em tese, a cortina de ar ela protege, mas não impede essa entrada nem de umidade nem de ar quente na minha câmara. Bom, sobre as portas, né, pessoal, a minha câmara frigorífica, né, dependendo da movimentação, vai precisar de uma porta ou ampla ou estreita, vai dependendo. Se, por exemplo, precisar entrar em pilhadeira, tem que ser uma porta de entrada grande ali, né? Ou para entrada ali de pra abertura, por exemplo, de caminhão, também tem que ter uma entrada ampla, né? E ela constitui aí um baixo custo no total da instalação. Só que esse baixo custo, pessoal, não reflete no custo operacional. O manejo de produtos se torna mais importante quanto maior for a movimentação dos produtos, né? Então, um estoque ali de baixa movimentação, de alta movimentação, né? Então, esse projeto do tamanho e localização da porta vai ter uma grande influência então, sobre o tempo que o profissional vai trabalhar na câmara, assim como o controle de quantidade de portas abertas, que ajuda a minimizar a carga térmica. A gente sabe que porta é igual como se fosse porta de geladeira. Então, se você abre a porta da geladeira ali, é mais calor que está entrando na geladeira. Você vai fazer o quê? Aumentar, né, a energia. Seu compressor vai trabalhar mais e gera mais gelo, né?
A gente sabe que aquele gelo, aquelas camadas de gelo é o quê? Vira um isolante, prejudica seu sistema. Então a gente tem que levar em consideração isso daí, né? Então, por exemplo, há o número, né? O tamanho de portas, qual que é o tipo, velocidade de fechamento, né? Então, se é uma porta automática, ela fecha mais rápido, mais devagar, se é manual. Posicionamento entre espaço refrigerado e o local de recebimento do produto 20 caminhões, ou seja, será que no caso eu fazer uma antessala, né? Uma antecâmara é, é melhor do que já fazer uma câmara direto com exposição, né? Então a gente vê também o tamanho das portas, né? Então, tem que ser grande o suficiente, por exemplo, para uma empilhadeira, passar com um pallet, né? Então, um pallet tem uma largura de 1,20 m e as portas têm que ter ao menos 1,80 m, né? Então, vai variar de 1,5 por 2,1 por 2,10 ou de 4,30 por 4,30, né? Também o tipo e velocidade de abertura, né? Assim como o número de portas, né? Então, é influenciado pela movimentação dos produtos, pela passagem em empilhadeiras ou paleteiras, né? Então, esse número tem que ser selecionado adequadamente para atender o tempo necessário para a movimentação de carga e descarga de produto. Então, por exemplo, se houver 432 pallets para serem carregados e tipicamente o tempo de carga ou descarga de determinada câmara é de 20 minutos para 20 pallets, então será carregado um pallet por minuto ou 60 pallets por hora. Então, assim, são requeridas aproximadamente 7 portas na câmara fria, né, que dá os 420 ali, né? Após realizar a estimativa do número necessário de portas, verifica se há como distribuí-las de forma organizada nas paredes da câmara fria. Depois, o tipo de porta, né, pessoal? Por realizar a conexão entre ambiente externo e interno, o tipo de porta é uma parte estrutural muito importante devido a questões de isolamento térmico. Então, as mais empregadas são as vai-vem, as giratórias de correr, as de serviço, as automáticas, as seccionais. De correr, acho que essas são principalmente supermercados, são as mais utilizadas. Também tem os acessórios, né, como cortina de ar e cortinas termoplásticas, né, para auxiliar na proteção contra a perda de ar refrigerado, ou seja, a fuga do ar frio ali para fora do ambiente, né, ou a entrada de ar quente para dentro do ambiente refrigerado. A velocidade de abertura e de fechamento geralmente varia entre 0,6 a 1,2 metros por segundo. Elas podem ser movidas por motor elétrico ou atuador hidráulico. Então, para resistir a repetidos movimentos de abertura e fechamento, elas têm que estar bem fixas ali, né? Para não ter problema, principalmente desalinhamento, né? Para não ter problema ali de encaixe, né? De isolamento ali da porta. E o ponto de colocação dessas portas, pessoal, tem que visar ao local ideal do ponto de vista de tráfego e os limites de espaço das paredes. Então, uma extensão dos corredores das estantes, onde são empilhados os pallets, são os locais preferenciais para suas instalações. Além disso, os espaços entre as portas têm que ser adequados para não atrapalhar, então, o tráfego. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Na próxima aula eu falo então sobre os elementos, termos de refrigeração, né, principalmente com sistemas de automação, né, os pressostatos, termostatos, as válvulas, para aí sim a gente falar da automação, né, as variáveis de interesse. Então, foi por isso que eu falei da parte básica. O entendimento dessa parte básica, a gente consegue então entender o funcionamento e que uma coisa está interligada, né? A gente vai ver aí que são partes mecânicas que estão interligadas. Então, se eu conseguir ligar, né, fazer uma ligação nesses termos, eu consigo ah, entender o funcionamento desses sistemas de automação. Bom, então é isso, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiverem alguma dúvida, questionamento, então podem me procurar. Vou desejar a vocês, então, aí uma boa noite, bom fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.